Singularidade de Saramago. O único escritor a compartilhar conosco a língua portuguesa, premiado com o Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, aos 87 anos faleceu. Deixou-nos órfãos de seu universo sólido, criativo, polêmico e seu estilo único de ser singular. Saramago publicou Terra do Pecado, seu primeiro livro, em 1947. Depois, ficou quase 20 anos sem publicar, após a rejeição do segundo livro pelo editor, que permanece inédito. Afirmou que não tinha nada a dizer. Em 1966, quando sentiu que tinha mais o que dizer, voltou ao seu labor literário. Publicou 3 livros poéticos para não mais cessar suas produções. Entre seus poemas, destaco Eu luminoso não sou. Eu luminoso não sou, nem sei que haja um poço mais remoto e habitado de cegas criaturas, de histórias e assombros. Se, no fundo do poço, que é o mundo secreto e intratável das águas interiores, uma roda de céu ondulando se alarga. Digamos que é o mar, como o rápido canto ou apenas o eco desenha no vazio irrespirável o movimento de asas. O musgo é um silêncio e a cobra d'água dobram rugas no céu, enquanto devagar as aves se recolhem. Livro provavelmente Alegria, Editorial Caminho, Lisboa, 1985, terceira edição. Em seu estilo inconfundível e sua forma de contar, produziu 35 obras entre romances, ensaios, poesias, crônicas, traduções, memórias, teatro, jornalismo e infantil. É o autor de língua portuguesa da atualidade mais traduzido. Mostrou ao mundo Portugal e Brasil. Seu livro Ensaio sobre a Cegueira tornou-se filme. Sob o olhar brasileiro do cineasta Fernando Meirelles, levou o Brasil ao mundo em algumas locações. Por quase 2 anos, Saramago manteve o blog Outros Cadernos no site da Fundação Saramago, onde reunia textos éditos e inéditos. Nele, postava artigos e entrevistas que concedia. Em sua última mensagem aos internautas, demonstrou descrença e preocupação com os contemporâneos, pela falta de filosofia, reflexão e ideias. São suas palavras. Acho que na sociedade atual nos falta filosofia. Filosofia como espaço, lugar, método de reflexão, que pode não ter um objetivo determinado, como a ciência que avança para satisfazer objetivos. Falta-nos reflexão, pensar, precisamos do trabalho de pensar e parece-me que sem ideias não vamos a parte nenhuma. Humanista, Saramago organizou seus objetivos para além de sua vida. Com a criação da Fundação José Saramago, expôs a preocupação com o seu acervo e com o futuro da humanidade. Deixou expressos desejos pessoais na declaração de princípio para a instituição, com sedes na Espanha e Portugal. Para ele, a Fundação deverá adotar como norma e conduta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dedicando-se especialmente às questões ambientais e ao aquecimento global do planeta.
os quais atingiram níveis de tal gravidade que já ameaçam escapar às intervenções corretivas que começam a esboçar-se no mundo. São palavras de Saramago. E ele continua: bem sei que por si só a Fundação José Saramago não poderá resolver nenhum destes problemas, mas deverá trabalhar como se para isso tivesse nascido. Como se vê, não peço muito, peço-vos tudo, sentencia Saramago. Crítico feroz do ser humano e da sociedade, somente aos 60 anos de idade alcançou o reconhecimento e a notoriedade por seu talento literário, questões polêmicas e engajamento político. Era filho e neto de analfabetos. Homenageou o avô quando recebeu o Prêmio Nobel em 1998. Afirmou que o homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Para garantir seu sustento, formou-se numa escola técnica. Contudo, recebeu mais de 4 dezenas de títulos de doutor honoris causa, concedidos por universidades portuguesas e estrangeiras, e ainda o Prêmio Camões, em 1995, o maior das letras portuguesas. Ateu convicto, um de seus desafetos era a Igreja Católica. Acreditava que, aspas, Deus, o diabo, o bom, o ruim, tudo está na nossa cabeça, não no céu ou no inferno, que também inventamos. Não percebemos que, tendo inventado Deus, imediatamente nos escravizamos a ele. Fecha aspas. Afirmava que não era um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. Para ele, todas as religiões são nocivas à humanidade. A Igreja Católica em Portugal, pelo diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, Padre Tolentino Mendonça, lamenta a perda do mais nobre desafeto do catolicismo. Afirmou que Saramago ampliou o inestimável patrimônio que a literatura representa, capaz de espelhar profundamente a condição humana nas suas buscas, incertezas e vislumbres. O tímido e discreto José Saramago disse em entrevista à BBC que sempre foi uma criança séria, melancólica e ainda que sempre teve tendência de ver o lado negro das coisas. Disse acreditar que as pessoas nascem com isso. Para ele, o que as vitórias têm de mal é o que não são definitivas. O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. Apaixonado pela vida, pelos livros e pela mulher, Pilar del Rio, com quem se casou aos 63 anos. Ela, 25 anos mais jovem que ele, conquistou-o inicialmente pela idolatria a ele e a sua obra. Foi sua companheira até os instantes finais. Saramago afirmou em entrevista recente que o mundo era tão bonito, tinha tanta pena de morrer. Ele se foi de forma tranquila e serena. Deixou-nos com pena de nós mesmos. Acéfalos, perdemos um dos maiores referenciais literários da atualidade. Os mitos não morrem, eternizam-se em seu legado. Somos herdeiros do imenso patrimônio ético, moral e literário de José de Souza Saramago. Estará em nós e nos que nos sucederam. Muito obrigada.